Bom dia, eu sou o pastor Gilberto. Que bom podermos estar mais uma vez aqui juntos no nosso devocional diário. E nessa série nós estamos já entrando na nona parte e nós estamos tratando o assunto da graça. E graça é favor imerecido. E nós precisamos desse favor imerecido, para podermos ter essa relação com Deus. Por quê? Porque estamos sempre devendo, não é? Infelizmente, a nossa perspectiva de vida ela vai se tornando personalista, né? Vai ficando com a nossa cara, a cara da indiferença às vezes, do orgulho, e isso traz efeitos ruins para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então nós dependemos da graça, esse favor imerecido para recomeçarmos e estarmos sempre podendo fazer isso com Deus e Ele conosco. Então você pode contar que Deus está esperando você cada dia. Cada dia você tem uma página nova para começar o seu dia, limpando a página antiga. E o assunto traz essa perspectiva para nós sobre a questão da graça. Qual é a finalidade dela? Deus te deu este momento de entender que a graça é algo pessoal e intransferível para você. E o texto que a gente vai tratar hoje é João capítulo 1. João capítulo 1, nos versos 16 e 17. E o texto começa dizendo assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O primeiro passo para nós entendermos aqui, para que essa graça nos alcance, para que a gente tenha absorvido ela, entendido ela e viver sobre esse modelo, é entender que a graça é para nós, ela nos atingiu, ela é plural, quer você conheça Cristo ou não. Se você já conhece a Cristo, a graça é o seu ponto de recomeço. É o seu ponto de acertos, de saber como é que você está indo, pedindo perdão, tendo domínio próprio. Se você ainda não conhece este movimento da graça de Jesus, então você vai estar certo de que Deus conta com isso e a graça dele te sustenta à medida que você vai buscando entendê-lo. Até que a graça te alcance, até que ela traga respostas para você, até que você possa se permitir andar na graça de Deus. Então, ela nos atinge, ela nos procura, ela nos busca e ela nos está sendo favorável. Então, a finalidade da graça, em primeiro lugar, é que ela é dada para nós, ela é colocada de maneira disponível para todos. Não há ninguém melhor que o outro. Mas alguém falou para você que vai para o céu e você não vai, por exemplo. A questão aí é entender o que é isso, né? O que é céu. E por que alguns podem ir e outros não podem? Porque a graça está disponível a todos, mas há que ter um contato e uma relação tão profunda que os caminhos da graça sejam possíveis para todos e para você também. Em segundo lugar, a graça ela diz que traz a plenitude. Plenitude é a completa. E fala também sobre graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É a questão da nossa experiência acumulada na vida cristã. De saber que esse modelo de vida está diante de nós e nos favorece.
mas ao mesmo tempo é uma continuidade, não é um fator isolado e como se eu tivesse que lançar a mão dele, mas ele não vive em mim. As minhas ações não são dependentes dessa graça, dessa experiência de vida. Se você se isola, né, no sentido de isolar-se das pessoas, não nesse sentido de proteção como a gente está vivendo hoje, mas se você se isola, as pessoas não podem tocá-lo, então você não reage, você não tem como reagir. E o contrário também é verdadeiro. Você percebeu que, nesse caso, como estamos vivendo aqui, a gente se isola para não ser tocado. Essa é a ideia. Para que o vírus não nos alcance e nós possamos, então, manter a sanidade e a saúde. Por outro lado, dentro de uma questão normal, a ideia de Deus é que esses toques não sejam nocivos. Mas depende muito mais da gente, ou melhor, da graça de Deus para nós e de nós para outros. E essa graça ela vai se somando, ela vai ampliando sobre a nossa vida para que a gente possa subsistir no meio da virulência que é a vida, né? Querendo ou não, nós somos tocados por pessoas às vezes que nos fazem mal. Não é aquele mal definitivo, mas é o mal da vida no sentido de que somos maltratados, não é? De sermos incompreendidos, não somos amados, não nos dão oportunidade, não crescemos e daí por diante. Então, a ideia de Deus aqui e a ideia de João ao falar da graça sobre graça é que essa graça sobre graça é a somatória da experiência com Ele, com Deus, das nossas experiências acumuladas e da graça de Deus que traz o constrangimento para nós de que ela existe. E eu não preciso viver de uma maneira desgraçada, nesse sentido de que eu sou um verme, eu sou uma pessoa ruim mesmo, eu sou assim, eu não respeito ninguém, eu chuto, eu arrebento. E não é isso. A graça te dá a oportunidade de perdoar e de pedir perdão também, né? Tanto com relação a Deus como relação ao próximo. E o verso 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós temos a liberdade, enquanto Moisés não fornecia os caminhos e a lei, e parte dessa lei não tem muita coisa a ver conosco, era mais a ver com a questão do próprio povo, no processo de conhecimento e de disciplina, para que eles pudessem sobreviver. Como é que escravos sem estrutura nenhuma conseguem sobreviver sem leis de relacionamento, por exemplo, né? E nós precisamos dessas mesmas leis num contexto diferente, porque o texto diz que então nós temos liberdade em Cristo. Você tem liberdade em Cristo. Não para fazer o que der na sua telha, mas para experimentando da graça de Deus, a graça do amor de Jesus que morre na cruz, que derrama seu sangue por nossa causa. Ele traz essa liberdade de experimentarmos a graça de Deus sem culpa. Porque ainda que erramos, ainda que temos tido dificuldades ao longo da vida, mesmo cristãos há muito tempo, ainda eu e você podemos nos recuperar e somar graça, identificar Deus no nosso histórico da vida. Onde foi que ele esteve mais próximo, mais presente? Onde ele respondeu às nossas questões mais profundas? Onde ele nos amparou? Onde ele trabalhou para que a gente se recuperasse? Onde o amor dele foi suficiente para nós, na nossa vida, e onde a nossa vida se tornou favorável a permitir que essa graça faça o seu trabalho, digamos assim. Eu quero que
que você esteja nesse momento assim bem disposto nesse aspecto, e que esses devocionais que você tem me acompanhado possam trazer para você o alento que você precisa, que eu preciso e que nós precisamos dar um para o outro. Então, se você não pôde ver os outros devocionais, eu vou estar colocando aqui abaixo. Você pode pegar os links e dar uma olhada, se já não fez ainda. Mas lembra que Deus está somando essa perspectiva para que você e eu possamos, então, experimentar da graça de maneira total e que ela preencha a nossa vida e nos dê a paz que nós precisamos. Então, a finalidade da graça é nos atingir de maneira plural. Ela traz a perspectiva da graça sobre graça nas experiências que vão se somando ao longo da vida e nos lembrar que há liberdade em Cristo, para a glória dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos ter dias melhores para que possamos então experimentar mais uma vez a graça sobre graça. Enquanto isso, a gente deve viver essa graça com Deus e com o próximo. Deus te abençoe e até amanhã.